Incrível, né? Tem que envolver o fandom de Naruto pra ter uma treta, uma polêmica, mas nessa daqui a polêmica também tá dentro do fandom, pra ser justo. Hoje vamos falar talvez do capítulo mais polêmico de Black Clover desde o 304. Quem tava naquela época sabe que gerou um burburinho na internet. E esse aqui também. Então já vai se preparando, vai ter spoilers, vamos falar dos últimos 2 capítulos, na verdade. Porque a última vez o outro foi tão curto que eu não tinha muito o que falar. Eu daria pra fazer um shorts daquele vídeo, só pra vocês terem uma ideia. Mas aqui e agora vamos superar nossos limites e falar desse capítulo. E eu vou ter que aguentar o tanto de merda que eu vou ter que ler nos comentários. Mas que saco. O primeiro capítulo já começa com a chegada do nosso queridíssimo Finral na Terra do Sol. E finalmente o Asta vai poder voltar pra casa. Funcionou. A gente tá naquele período que os Touros Negros estavam levando um pau enquanto o Finral tava entrando pelo portal. E junto ao Rogue, ele chama o Asta pra voltar. Só que o Ryu encoraja a Ichika a ir junto. Ele fala que tudo bem pra ela, mesmo que ela esteja meio nervosa de ver o irmão dela que ela culpou por anos por um massacre, que não foi ele que fez. Todo mundo acaba incentivando pra ela ir, porque os outros Ryuzens iriam ficar pra proteger a Terra do Sol. Então ela poderia ir visitar o seu irmão, salvar o mundo. Então ela fica meio indecisa no início, mas ela decide que vai junto com o Asta sem problema nenhum. E quando ele sai pelo portal, a gente vê que o Asta tá muito puto com a situação que os Touros Negros estão prestes a morrer. E o Danasho fala que vai de novo distribuir sua magia divina para conseguir punir esse demônio. Mas o Asta só levanta a Demon Destroyer, anula absolutamente tudo. E o Asta ainda fala pro Finral cuidar da Nero e dos outros enquanto ele faz isso sozinho, porque ele não vai perder. E nesse ponto, Damashon é completamente humilhado. O Asta ele consegue fazer praticamente uma mini mana zone de antimagia para anular o efeito da atmosfera sobre ele. Ele tá com um controle muito melhor agora com o Zeten sobre a antimagia. E aí ele só vai andando na maior Jojo pose. Essa referência foi foda. E o Danmarston começa a ficar com medo, porque ele fala que a magia dele de atmosfera é totalmente compatível com a antimagia. Não tem nada que ela possa fazer naquele momento que ele saiba que possa atingir o Asta diretamente. Então o Danmarston pega a espada dele e fala que vai finalizar o Asta com um golpe só pela justiça. Então o Asta fala que porcaria de paz e justiça que tanto procura. E ele simplesmente com um hit de Zeten, ele acabou com o Danasho. Já foi azim tudo, ele não deu nem pro cheiro. Completamente humilhado, não precisou nem do modo união ou do modo black. E eu falei que o último capítulo tinha sido completamente curto, foi irado, mas ó, resumi uns 2 minutos e pouquinho, talvez 3 aqui pelo meu gravador. Mas já o último capítulo é aí que a gente vai entrar na toca do leão, porque a gente vai falar de uns temas meio sensíveis, vai dar treta. O Damashon sai dos efeitos sobre o Lucius, mas acontece a mesma coisa que aconteceu com a irmã Lily. A alma dele fica estabilizada e ele entra em estado de coma. Só que antes de ele entrar em coma, ele fala que não esperava que ele seria salvo algum dia por um touro negro. E ele começa a repensar tudo que ele fez antes e talvez, só talvez ele comece a pensar a partir de agora que ele estava errado. A gente não dá pra saber, mas pela cara do Danasho deu pra entender que ele agora compreende melhor o Asta e pô, eu fiz merda. E aí ele cai no chão em coma. E o Asta diz pra ele dormir por enquanto, porque ele vai voltar pra acordar ele também, assim como a irmã Lily. E quando ele vai direcionar os touros negros, não tinha muito o que fazer, tá todo mundo morrendo. E não só os touros negros, mas como, sei lá, metade da floresta das bruxas. Então a rainha se levanta e num ato extremamente arriscado, ela usa sua magia de sangue na sua total potência pra salvar todo mundo ali, inclusive as bruxas que estão pela floresta da bruxa, que foram esmagadas pelo Danasho. Ela tá tentando salvar o máximo de pessoa possível com tudo que ela tem, mas né, tem um risco. A rainha das bruxas, ela é velha pra caramba, ela sempre usou essa magia pra manter ela ainda mais jovem e poderosa. Aqui ela tá gastando tudo de uma vez pra tentar salvar o máximo de pessoa possível, principalmente a Vanessa. E ela fala que não fez isso sozinha, porque foi graças a Nero que no final das contas ela teve uma chance, já que ela selou os ferimentos de todo mundo. Então ela só teve uma chance por causa disso. E a Nero fica chorando de felicidade, é um dos poucos momentos que a gente vai ver a Nero sorrindo se pá. Mas a Rainha das Bruxas, ela não tá muito bem não. Ela tá envelhecendo extremamente rápido e logo logo ela não vai ter mais mana pra fazer mais nada. A gente não sabe se ela vai morrer, mas pelo que tudo indica, pelo que ela falou, é a última cartada na manga dela. Ela não vai ser mais útil daqui em diante. Tanto que ela fala nesse momento pra Vanessa que ela precisa de uma nova Rainha das Bruxas e queria que fosse a Vanessa, porque daqui ela não vai durar mais nada, tá o pó da rabiola.
Mas naquela hora, a nossa querida Dorothy só fala, não, deixa eu ser rainha, vai, na moralzinha. Inclusive, eu não quero dar muitos spoilers, mas quem lê Berserker vai entender. Uma certa rainha das bruxas que surgiu em Berserker através de uma bruxinha que a gente conhecia também. Inclusive porque o Tabata acaba se inspirando muito em Berserker. E esse foi o caso, porque a Dorothy falou que já aproveitou muito a adolescência dela e já aproveitou boa parte do início da sua vida adulta como uma capitã. Se bem, chegou a hora dela e ela acha que ela é a melhor no momento pra assumir o reino. E é bem capaz que ela se torne sim a próxima rainha das bruxas. Lembra? Estamos com as 3 bruxas mais poderosas. Então uma dessas 2 que sobraram tem que se tornar rainha. Mas ainda não há uma confirmação exata. A rainha das bruxas tá mais focada no que tá acontecendo em Clover. Que tá, né, só no bagaço também igual ela. E ela se pergunta pro Asta se ele tem algum pequeno truque aí. Porque ele não parece estar assustado. E o Asta fala que tem sim. E aí a gente tem um pequeno flashback da Terra do Sol. E é onde a gente vê que, bem, o Ryu tinha uma teoria sobre a antimagia. Porque ele fala que, pô, essa katana aqui não é uma katana mágica, é uma katana normal. E você conseguiu irradiar ela de antimagia, um objeto. E aí ele pergunta se talvez exista uma maneira dele banhar outros objetos avulsos. Não só, no caso, as espadas. E não só isso, como até pessoas com antimagia. E o Asta diz que talvez exista uma forma que ele viu com uma certa pessoa, no caso com a espada lar do demônio. E o Ryu fala que dependendo da conexão que ele tem talvez com as pessoas em volta, ele possa fazer essa conexão mais facilmente e gerar aliados mais fortes. O real potencial da antimagia poderia ser alcançada. Voltando pro presente, ele usa lar do demônio e acerta todos os touros negros com um imenso raio de antimagia. E naquele momento todo mundo entra no modo anti-magia, por assim dizer. Não exatamente eles se tornam anti-magia ou só produzindo anti-magia. Você vê que são objetos atrelados a eles que estão com uma aparência de anti-magia. O Zora tá com a máscara e aí ele tá liberando uma energia de anti-magia. O Gauch tá com aquela ferramenta mágica que fica no olho dele. A Grey tá com o cinto dela, a Charm com a nuvenzinha e etc. Inclusive ganharam uns visuais irados. A mesma coisa vale pra Nero, o Gordon, o Nart, o Finhal que ganhou umas luvinhas style e a Vanessa que não mudou tanto, mas você consegue ver que agora tá um visual mais preto, com o gatinho dela ficando preto. Muito a fazer referência ao próprio Black Clover que tava no título. Pra finalizar o capítulo, o Asta fala, vamos salvar o mundo. E agora você se pergunta, o que gerou tanta polêmica que fez o mundo desabar ontem? Bem, esse finalzinho, muita gente ficou brigando se isso aqui foi ruim ou inconsistente. E eu já te adianto, inconsistente não foi. Essa espada já tem essa habilidade sendo mostrada há muito tempo. Inclusive o Lich faz algo parecido lá na saga dos elfos. Ele mesmo diz que essa espada foi uma espada feita para conectar as pessoas de certa forma. E o Asta, ele já usava para absorver magia e usar contra o seu adversário. Ele fez isso com a Noelle, ele fez lá no filme também contra o Conrad e também já fez isso com o Gauch. Ele só fez o oposto, passou anti-magia para os outros, atrelado a algum objeto. Do mesmo jeito que ele fez com a espada dele, ele deu essa pequena habilidade de anti-magia através de objetos que os touros negros usam, praticamente dando um power-up neles. E muita gente se perguntou, a anti-magia não deveria anular o poder deles? Não totalmente, dependendo da quantidade de anti-magia e de magia, elas podem fluir igualmente. Isso inclusive já foi dito pelo próprio Tabata, até aquele lance da espada que tava no filme, que muita gente achou que era uma furo de roteiro. Não, é por causa disso, dependendo da quantidade de magia, de anti-magia, elas entram apenas em equilíbrio, que é esse aqui o caso específico. Então não é um furo, o Tabata já tá construindo, ó, há muito tempo isso, inclusive porque essa espada desde o início tem uma habilidade muito poderosa, e o Asta, ele só ficava usando as espadas como um porrete, ele finalmente tá aprendendo a usar as espadas da forma certa, né? Ele só combinou uma habilidade que a gente já tinha visto quando ele transformou a katana com os touros negros. E o visual que saiu foi extremamente irado. Agora, se eu gosto particularmente disso, eu não gosto tanto. É a minha opinião completamente, mas eu acho que anti-magia deveria ser algo apenas exclusivo do Asta. Não é inconsistente, mas talvez todo mundo com anti-magia, eu particularmente acho meio paia. Eu acho um pouquinho diferente do Yuno, que bufa a magia dos outros. Ele não dá um pseudo Spirit Dive pra cada um, ele só bufou a mana de todo mundo lá no Neverland. Isso aqui, particularmente, eu não curti tanto. Eu entendo que é a mesma ideia do Yuno, que é a ideia de criar um exército. Eles precisam ser rei magos, tropas pra caramba. A ideia é muito boa e eu gosto dessa habilidade. É uma maneira diferente de usar anti-magia que sai do convencional e já deixa o bagulho mais criativo. Mas eu, especificamente, não gosto tanto dessa ideia de compartilhar anti-magia, não. Inclusive que eu acho que os outros personagens brilharam mais com suas magias do que talvez brilhem com anti-magia que vem diretamente do Asta. Eu não achei tão ruim quanto alguns falaram, na verdade eu só não curti tanto, e eu também não amei do fundo do coração como outros. Eu tô completamente neutro nessa situação, sendo bem sincero. Mas eu curti um pouquinho o visual, não vou negar não.
Inclusive, não esqueça, se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, que vai me ajudar demais. E muito agradecimento aos membros do canal, que estão ajudando muito também. Pra finalizar o assunto, eu só queria dizer que eu quero mais ver em combate pra ver quais vão ser as limitações, quais vão ser os buffs, debuff no geral, pra gente poder discutir melhor. Vamos ter que esperar um pouquinho, porque, né, tem mais uma semana pela frente, mas eu espero, porque ainda tá muito cedo pra gente falar se isso é muito overpower ou se isso é muito merda. Vamos esperar pelo menos um pouquinho pra gente entender mais essa habilidade do Asta, tudo bem? Eu me despeço de vocês, falou e fui!